tem outra palavra, né? Padres gays. Se você sabe que tá acontecendo um abuso dentro de um seminário, você tem que falar pra polícia. Eu falo de como era complicado professar uma fé que lá, sabe, dentro do seminário eu não vivia, que a gente não vivia. Como era uma fé morta, vazia, e como aquilo também me incomodava. O Brendo não era menor de idade, ele era maior de idade, ele sabia o que ele estava fazendo e em algum momento ele aceitou fazer sexo com os padres ali. Muita coisa ali eu sabia realmente o que eu estava fazendo. E que eu gostava e que eu tinha benefícios, inclusive, com relação a isso. A vida secreta dos padres gays. Que é Sente na cadeira, no sofá, acalme seu coração e peça a ação do Espírito Santo, porque no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre um tema que é extremamente espinhoso para nós que somos católicos. Tá rolando aí, né, já faz uns 7 meses que tem um livro que saiu abordando sobre padres gays. É um livro de um ex-seminarista que conta toda a sua experiência bem trágica num seminário. E ele foi em um podcast recentemente, depois de ter sumido aí, e ele traz um pouco mais sobre essa sua experiência e também por conta do seu sumiço, né? Então a gente vai trazer aqui um trechinho desse podcast, porque é um assunto que sim, é espinhoso, doloroso para nós falarmos disso, mas é necessário nós falarmos. E também tem tudo a ver com outro tema que eu tô pesquisando e tô lendo, que eu vou trazer em vídeo, já compartilhei no post de ontem, sobre um pouco desse tema, né? Então, meio que os assuntos vão se encaixando aqui. Então, eu acredito que seja a hora de nós falarmos sobre esse assunto, tá bom? Então, primeiro, você deve comentar, mas por favor, faça seus comentários respeitando essas regrinhas aqui. Você sendo católico, não sendo católico, sabe Deus como você chegou nesse vídeo, mas a gente pede respeito, tá? Principalmente com aquilo que você não gosta. Porque normalmente a gente tem a péssima mania de faltar com respeito com as pessoas e com as coisas que a gente não gosta. Não esquece também de deixar seu joinha, de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então bora para o react para nós abordarmos aí sobre este assunto. De uma outra convidada pra gente falar sobre... Não tem outra palavra, né? Padres gays. Polêmicas da igreja, os bastidores de um seminário. Ele é ex-seminarista e há aproximadamente 7 meses, agora em 2025, há 7 meses atrás, ele lançou o livro A Vida Secreta dos Padres Gays, que é um título que eu acho incrível porque ele vai direto ao ponto e instiga a nossa imaginação. E nada melhor do que uma... É um título que eu particularmente acho muito feio, né? Que fala sobre questões muito problemáticas na igreja, mas que sim, é um tema que nós como católicos, precisamos abordar, né? É uma polêmica que, se nós não falarmos, as pessoas trazem de formas bem erradas e repletas de julgamentos. Pessoa que morou no seminário durante um tempo para dizer o que acontece lá dentro. Da primeira vez, como eu disse, ele veio com uma outra convidada, que é uma ex-freira também, para contar alguns, digamos, absurdos que acontecem nos bastidores dessas instituições. Só que agora ele volta sozinho. E por que eu convidei ele novamente? Porque eu percebi que ele sumiu. Só um ponto aqui, gente, principalmente para você que não é católico, existem casos dentro de congregações, de conventos, de seminários, que sim, existe a questão de orgia, infelizmente, existe a questão de padres ou seminaristas que têm a tendência, isso também cai dentro da questão religiosa. É um assunto que acaba chamando muito mais atenção do que o próprio evangelho, né? Porque o pecado acaba chamando muito mais atenção do que o próprio amor de Cristo, o próprio evangelho. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Não são todos os conventos que acontecem orgias, que tem erros ou que tem questões que vão contra a moral, ou contra a tradição, ou contra a palavra, ou contra o magistério, tá? Então, é muito bom nós deixarmos muito claro isso, porque nos tempos em que nós estamos vivendo, em relação às informações, as pessoas gostam muito de generalizar. Isso já aconteceu muito na época de Bento XVI, que estourou aqueles casos lá nos Estados Unidos, que inclusive virou até um filme, que foram aqueles abusos, e depois veio o Vatican Leaks. Já existem inúmeras outras denúncias em relação a essas questões específicas, não só em questões de orgias, de padres que são gays e que acabam tendo relacionamentos, mas também de padres que causam abusos. E a igreja tem cada vez mais trabalhado nessa questão para conseguir fazer com que isso diminua, tá?
existe esse pacto ciente que a nossa sociedade não debate sobre isso com seriedade. Então, mas aí a questão, você falou, é um tabu, né? Tá bom, pode ser um super tabu, você não pode querer falar. Agora, quando envolve um crime, se você passa a mão na cabeça... Por exemplo, se eu sei que tem um abuso dentro da minha família, alguém abusando, eu tenho que entregar pra polícia. Se você sabe que tá acontecendo um abuso dentro de um seminário, você tem que falar pra polícia. Agora, se você não fala, você é conivente àquilo. Você pode até ser preso depois por ser ali, como que fala quando você... Por encobrir um caso, né? Por omissão, né? Omissão e tal. Então, você percebe bem nítido isso, né? Que as pessoas... Gente, aqui a gente tem que tomar só um pouco de cuidado também, porque assim, existem muitas pessoas que passam pelo abuso em si durante anos e elas não falam. Não é por omissão. Mas quando nós temos falas como essas, isso pode, inclusive, deixar quem é vítima se sentir culpado. É um assunto delicado. Existem polêmicas, existem todos os casos que eles trouxeram aí no podcast, o rapaz trouxe no livro dele, mas existem pontos muito delicados sobre essa questão. Existem vítimas que contam, mas as pessoas não dão crédito a ela. Aliás, esse foi o tema que nós falamos aqui em casa esses dias. Muitas pessoas passam por isso e quando vão contar, elas não levam crédito. Elas são loucas, ou alguém feriu elas, ou ela tá magoada. E aí começam a tratar a pessoa como se ela fosse um demônio, né? Só porque, né? Ela tá denunciando, contando, pedindo ajuda. Então, muitas vezes, a vítima nesse país, ela é tida como... algo que é mentiroso, né? E a gente sabe disso, não é só em questão desses assuntos, não. As pessoas ficam bravas com você pelo fato de você falar, né? Exatamente, justamente quando a gente tá questionando esses tabus sociais, as pessoas se incomodam, porque é mais cômodo ficar na proteção desse grande acordo velado, desse grande pacto de silêncio. Por quê? Falar tá ajudando a destruir essa hipocrisia social que cerca esses temas. Né? E aí eu já entro até em outro tema, porque depois que a gente também ousa falar, existe um outro tipo de reação do público, que é um tipo de reação que busca também canonizar quem ousa falar. Porque agora eu resolvi quebrar um tabu ou falar sobre um tema que é tabu, as pessoas acham que eu sou um santo supra-sumo. Ah, é verdade. Entendeu? Tipo... Tem esse outro tipo de cobrança, esse outro tipo de visualização de quem ousa falar, sabe? Que também não é legal. Isso não significa que eu sou uma pessoa perfeita, o fato de eu ter dado esse passo e ter escrito e me posicionar com relação a isso. Não significa também que as pessoas tendem a cobrar uma postura de santidade. A nossa sociedade, a nossa cultura, ela adora criar mitos, né? Ela adora canonizar pessoas. Então, se É o que a gente fala aqui em casa. Brasileiro gosta de uma novela. Então existe o vilão e o mocinho. Pode reparar que você está sempre atrás do mocinho. Não, mas aquela pessoa ali é culpada. Mas aquela pessoa ali, ela é super perfeita. E infelizmente isso daí que ele falou é verdade, sim. As pessoas que muitas vezes denunciam, como eu já falei, são tratadas como demônio, como vilãs, como, não, tá magoadinha. E aí ou o outro lado, né? Nossa, você tem coragem, né, de falar o que os outros não falam. E muitas vezes, gente, esses assuntos, eles são falados, mas eles não ganham tanta mídia. É um exemplo dentro do que aconteceu com a Igreja Católica. Agora, que nem ele falou, né? Agora que eu tô falando, quebrando a hipocrisia. Gente, a Igreja Católica fala isso há muitos anos, principalmente depois daquilo que aconteceu com o Vaticanleaks. E não diminuiu, não acabou essas questões. Muito pelo contrário, aparecem cada vez mais histórias, porque as pessoas começam a tomar coragem de fazer as denúncias. Mas não acabou a hipocrisia. Inclusive, muitas instituições religiosas que não são ligadas à Igreja Católica, são de outras religiões, elas não tratam o tema com essa seriedade. Nas questões de famílias, que muitas pessoas passam por esse tipo de situação, também não é falado, não. Então, infelizmente, para essa hipocrisia acabar, vai precisar anos, vai precisar muita coisa mudar no nosso país. Você tem algum destaque, é quase como se você fosse uma figura intocável, que você não pudesse errar, que você não pudesse vacilar, que você não fosse humano. O que não é a verdade, até porque somos todos hipócritas, tá? Quero reafirmar essa frase aqui com bastante força. Todos nós temos nossas incoerências, nossas hipocrisias, nossas contradições. Não é esse o propósito do meu livro, dizer que eu também não sou hipócrita, até porque no meu livro, quem leu sabe. Até pegar aqui o livro para quem ainda não viu. Você trouxe ele aí, eu tenho o meu também ali. O primeiro hipócrita a ser apontado aqui sou eu mesmo. Então eu falo das minhas incoerências. Eu falo de como era complicado professar uma fé que lá, sabe, dentro do seminário eu não vivia, que a gente não vivia. Como era uma fé morta, vazia e como aquilo também me incomodava.
Por que me incomodava? Pela falta de coerência, né? Mas isso não significa que agora eu sou um santo. Deixa eu Tem até mostrar um o livro do marca-página aí também, Brendo. que eu trouxe pra você alguns. Pra você. Boa. Ó, esse daqui eu tenho já o livro dele, A Vida Secreta dos Padres Gays. Eu amo essa capa, gente. Eu acho essa capa. Acho o título do livro e tanto a capa é bem simbólica. Essa parte aqui do A Vida Secreta dos Padres Gays, que é um livro do Brendo Silva. O que acontece? E até vou te falar isso, aproveitando esse gancho, que da outra vez que você veio, você contou alguns fatos e muita gente falou assim, mas o Brendo não era menor de idade, ele era maior de idade, ele sabia o que ele estava fazendo e em algum momento ele aceitou fazer sexo com os padres ali, participar de alguma coisa e tal. É disso que você fala quando você fala da hipocrisia? Exato, disso também. É tanto que no livro eu não falo em nenhum momento eu fui abusado. Eu falo de uma situação de assédio no confessionário, que eu acho que eu até comentei com você já da outra vez. Mas eu não falo, gente, eu entrei no seminário e fui abusado, os padres me aliciaram. Eu não uso esses termos. Inclusive, eu reafirmo a todo momento no livro e nos meus posicionamentos que muita coisa ali eu sabia realmente que eu estava fazendo. E que eu gostava e que eu tinha benefícios, inclusive, com relação a isso. E se eu quisesse ter continuado nesse sistema, hoje em dia eu já seria padre há muito tempo, estaria com uma vida muito tranquila financeiramente, eu teria sido ordenado na França, porque na época que eu saí do seminário eu já estava morando na Europa. Nem estava mais no Brasil, já estava na Europa, estava numa faculdade próxima de Paris, com tudo pago, estaria com uma vida tranquila. Que chique, tá vendo? Mas eu preferi viver a minha verdade, digamos assim, sair daquele sistema de mentiras, de fingimentos, que todo mundo ali estava o tempo todo performando e, sabe? Principalmente por conta dessa sexualidade não vivida na verdade. Gente, aqui eu quero fazer uma pausa, porque é exatamente isso, né? Eu vou até trazer aqui o resumo um pouco desse livro, porque infelizmente é um assunto que a gente não quer tocar, é um assunto que a gente não quer falar. Então, o que se trata desse livro, né? Ele trouxe aí um pouquinho, que foi a necessidade de contar uma história que, embora pessoal, reflete um dilema coletivo. O autor cresceu dentro da Igreja Católica, vivenciou suas convenções e valores, mas também testemunhou suas contradições. A Vida Secreta dos Padres Gays é um relato sincero sobre a complexa relação entre fé, sexualidade e poder, trazendo à tona histórias de homens entre batinas e votos de castidades que lidam com identidades muitas vezes reprimidas. Com um olhar crítico e embasado, esse livro não se propõe a atacar a Igreja, mas a evidenciar uma realidade que por muito tempo permaneceu oculta. A homossexualidade no clero é um tema cercado de tabus, mas ignorá-la não faz com que ela desapareça. Muito pelo contrário, permite que a hipocrisia e a opressão persistam. Aqui o autor compartilha sua trajetória, entrevistas e estudos que revelam essa questão da sexualidade que se entrelaça com o poder dentro da instituição religiosa do mundo, a maior, né, instituição religiosa do mundo, mais do que um testemunho, é uma obra e um convite à reflexão. Até quando a Igreja manterá seu maior segredo trancado a 7 chaves? Aí eu já acho que tá um pouco exagerado, mas tudo bem. E mais importante, até quando esses homens terão que escolher entre a fé e a verdade? Então, é um tema que, inclusive, ele tem aqui a página dele, né? Que ele traz outras tantas situações, denúncias, não só, como ele falou, em relação aos abusos, né? Ele até trouxe aqui um trecho da vida dele, porque ele diz que recebeu muitos ataques ontem, talvez até por conta dessa passagem dele em podcasts, e agora o pessoal vai conhecendo mais sobre o livro, né? E ele conta aqui que ele começou por volta dos 15 anos, que ele já estava no seminário, começou o vocacional com apenas 12, e no início dos anos 2000, isso era muito comum e ainda existem seminários com essa prática de admitir crianças e adolescentes. Tudo era muito confuso, eu não tinha intenção de escrever livros e nem entendia a vida dupla que acontecia. E depois, em inúmeros seminários de estados e até países diferentes que morei, não tinha consciência formada sobre. Quanto à sexualidade, sabia que era gay, mas vivia uma negação e um conflito. Para um adolescente do meio da Amazônia, da família extrema pobre, adotado com pouca instrução e não tinha essa mente perversa como estão a todo momento tentando me delegar, porque as pessoas estão xingando ele dessas questões aqui, né? Então ele trouxe aqui um pouco da realidade dele, ele traz outras realidades aqui também. Só vale lembrar aqui, né, que até é dito: até quando a igreja manterá seu maior segredo trancado a 7 chaves? Gente, a igreja não tem só essas questões para abordar. É uma questão que a igreja precisa abordar, que nós católicos precisamos falar e abordar, sim, porque nós não temos coragem de falar sobre isso. Muitas outras pessoas já falaram sobre isso, mas nem todo mundo tem essa coragem. Por exemplo,
Aqui nós temos o blog do Catequista, que já abordou sobre essas questões também. A importância de nós trabalharmos a sexualidade, a afetividade, não só nessa questão do vocacional, mas para nós mesmos, porque quanto mais desordenado tiver a nossa afetividade e sexualidade, isso vai trazer consequências para nós e para o mundo inteiro. Então, esse artigo aqui é muito interessante de ler, e também existem documentos da igreja. Ó, esse documento aqui, inclusive, que é uma carta circular da preparação para a questão de abusos de menores, ele é de 2011. Ainda era o arcebispo Ladária, né? E aqui nós também temos a instrução para quem tem a tendência homossexual para os seminários. E esse daqui, ele ainda é um pouco mais antigo. Ele é de 2005. Então, tem outros documentos também. Já falei aqui sobre a Courage Brasil, que aborda sobre essa questão de tendência homossexual. Ju, mas por que você trouxe isso? Porque muitos de nós católicos, nós sabemos a realidade de muitos dos nossos seminários. A gente, com certeza, conhece 1, 2, 3, 4, 5 casos que envolvem questões que esse rapaz ele tem denunciado. Muitas pessoas não querem olhar para essa realidade, acham que não, que é mentira, né? E quando alguém vem a público e denuncia, a gente ou trata como vilão ou trata como super-herói. E é uma questão que nós devemos tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente se apega a algumas pessoas. E aí, por nós nos apegarmos a essas pessoas, a gente não acredita naquilo que elas estão falando. Ou a gente acha que é algo muito, muito louco, né? Como é que pode um bispo, um padre, um seminarista se envolver? Infelizmente, isso acontece. Por quê? Por conta de falta de formação, falta de preparo, tanto da questão de liderança, quanto também na preparação de futuras lideranças. Essa questão que nós, de verdade, gente, é o que eu tenho partilhado muito com muitos irmãos de fé nossos, é que a gente não leva a sério a vida. A gente não leva a sério a Igreja Católica. Existem muitas denúncias de congregações, de conventos, de comunidades. Quando chega pra nós, a gente acha um absurdo. Não, mas isso não acontece, é mentira. A pessoa tá falando isso porque ela é magoada. Não, porque não aceitaram ela, porque ela não aceitou a vocação dela. Ah, viu? Agora tá difamando a Igreja Católica. Você já pegou o relato dessa pessoa? Você já conseguiu comprovar? Você sabe a verdade sobre isso? Nem todos os relatos vão ser sinceros. Às vezes, realmente, tem gente que, né, acaba indo por esse lado pra perseguir, porque tá magoado. Tem pessoas que acontece isso, mas tem pessoas que realmente passam por momentos de orgia, por momentos de abuso. Sim, tem pessoas que passam por isso. Mas será que você vai acreditar nisso? A igreja é santa, gente. Porém, as pessoas que nela estão são pecadores e precisam de informação. É por isso que a igreja sempre traz inúmeros documentos, notas doutrinais, livros, ângelos, e inúmeras outras ferramentas para que nós possamos refletir e entender aquilo que é sagrada escritura, sagrada tradição e o magistério da igreja. Porque nós precisamos nos purificar. Então, não é que a igreja está escondendo as 7 chaves, esse segredo. Não existe só essa questão que precisa ser tratada na Igreja Católica. Os homens, não tem essa questão de... Os homens, né, quando eu digo o ser humano, terão que escolher entre a fé e a verdade. A igreja, ela não abomina e não exclui as pessoas que são homossexuais ou que têm tendências homossexuais. Ela só pede para que elas vivam a mesma coisa que os héteros também são convidados a viver, né? Conforme aquilo que é vontade de Deus, conforme aquilo que Deus nos orienta. Ela acolhe, inclusive tem as orientações sobre a questão de tendências homossexuais. Já falei aqui em uns 2, 3 vídeos sobre isso, em questão do seminário, porque é preciso nós cuidarmos da nossa afetividade e sexualidade, da nossa, e levar a sério do outro também. E entender que a nossa igreja, ela não é feita de questões mágicas, contos de fada, tem problemas, e problemas graves, e que nós precisamos tomar muito cuidado. Não é com fofoca, não é com apontamento e julgamento que nós vamos aprender a lidar. Com estudo, é com oração e é também com denúncias. Então, se você conhece problemas que acontecem dentro de algum seminário, de alguma congregação, denuncie as autoridades cabíveis. As autoridades cabíveis, não ficar fazendo fofoca para sua diocese, para sua paróquia, para sua comunidade, que isso não vai resolver. Quando se trata desse tipo de questão, seja um crime moral, um crime canônico ou um crime civil, você precisa ir até as autoridades. Então, que você faça isso. Tem provas, você sabe o que aconteceu, faça denúncias. Eu já vi muita gente fazendo denúncias e algumas foram para frente, sim. Outras demoraram um pouco mais, outras ainda estão arquivadas, mas o que nos cabe é
isso. E lembre-se sempre, tome muito cuidado com a sua vocação, com a sua afetividade e com a sua sexualidade. E entenda que dentro da igreja não existe tabu nenhum. Todos os assuntos precisam ser tratados, não escondidos, mas ser colocados à luz do Cristo, à luz do Evangelho. Então agora me conta se esse assunto te incomoda, não te incomoda, se você já viu algum tipo dessa situação aí na sua localidade, mas não esqueça de respeitar essas regras e, claro, sem revelar nomes e nem ofender ninguém, tá bom? Não esquece também do meu joinha, de se inscrever no canal e de ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!